Meu Jesus amado. É uma mistura, né? Mas a gente tem muito que comemorar. Amém, queridos? Muito mesmo. Chegamos no final do ano, mais um ano que lideramos na casa do Senhor. Mais um ano que você conseguiu se manter de pé. Com a graça, com a misericórdia muitas vezes. Tantas coisas acontecendo, mas você se manteve firme na sua aliança com o Senhor, você se manteve firme realizando a sua célula, supervisionando outras, visitando, cuidando, resolvendo, sendo bênção na vida de muita gente. Deus tem te abençoado e você tem conseguido combater o bom combate. Quero assim dizer para você que eu sou muito grato ao Senhor por ter esse time tão forte na nossa igreja, 92 células na cidade funcionando para a glória do Senhor, e a gente fica muito feliz por isso. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe de verdade, mesmo no nome de Jesus, e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom, graças a Deus. Hoje eu estava com a intenção de ser bem mais emotivo e enérgico, mas eu amanheci com um problema neste ouvido aqui, que está me limitando muito. Mas a gente precisa executar o trabalho que a gente veio fazer. Nós estamos iniciamos uma série, que é o perfil da liderança na visão do MDA. No Tadel passado nós iniciamos essa série, e estamos falando aqui sobre as características que toda pessoa precisa ter para liderar nesta igreja. E qualquer uma outra Church em qualquer lugar. Tá? Então a gente está falando sobre isso para que você entenda claramente como funciona. E nós falamos aqui que todos podem congregar na Church, mas nem todos podem estar trabalhando na Church. E aí nós explicamos aqui o porquê. Amém, queridos? Porque para trabalhar na Church tem princípios. A pessoa tem que ter um padrão. Porque servir a Deus e aos seus irmãos requer um perfil. Requer ter algumas características muito evidentes no dia a dia da pessoa que recebeu uma chamada de Deus para se envolver na obra dele. Então qualquer pessoa pode congregar. Até a pessoa que não converteu, essa precisa congregar na célula, precisa vir para os eventos, precisa estar nos cultos, tudo mais. A pessoa converte, beleza, mas trabalhar, estar envolvido em um ministério, liderar, então precisa ter princípios, precisa estar no padrão. E eu preciso que você entenda isso. Amém, queridos? Tá? Então nós falamos aqui no Tadel passado, que o primeiro perfil é ser qualificado nos padrões bíblicos. Né? Não sou eu e nem a liderança da igreja que desenvolveu isso. A gente simplesmente segue o que está escrito aonde? Na palavra de Deus. O que se exige de alguém para se envolver na obra do Senhor, na igreja, o que se exige dessa pessoa é só aquilo que está escrito lá na palavra. Amém, meus irmãos? Não é uma coisa inventada, não. A gente segue aquilo que está na Bíblia. E a Bíblia é muito clara. Né? A gente colocou aqui 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Colocamos aqui Tito 1, de 6 a 9. E mostramos claramente que lá na palavra, e em vários outros textos, falam do perfil do obreiro aprovado. Por Deus. Porque nós estamos servindo a Deus. Então quem deve nos aprovar ou nos desaprovar é quem? É o Senhor. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Então a gente tem que estar muito ligado a isso, tá certo? Esse deve ser o nosso manual, a nossa referência, para nós buscarmos viver esses padrões. E quais são os padrões? A gente detectou aqui 11 padrões de caráter, né? 11 padrões de caráter, né?
ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, não violento, amável, pacífico, não avarento, ser de boa reputação. E padrões de capacitação, que são 6 padrões. A pessoa é apta para ensinar, não apegada ao vinho, não apegada ao dinheiro, governar bem sua casa, criar bem os filhos, não ser recém-convertido. Então, todos esses devem seguir essas 2 listas de qualificações morais, sociais, familiares e espirituais. Viver uma vida baseada nos princípios da palavra de Deus e não apenas em regras. Então, a gente tem que trabalhar, irmãos, maciçamente na nossa mente isso. Tem muita gente querendo ser usado nas mãos de Deus, mas do jeito dela. E não tem como, para a gente ser usado por Deus de fato, tem que ser do jeito que Ele instituiu na sua palavra. E nós queremos de verdade encorajar a todos a se encaixar dentro desse padrão, principalmente no ano que vier. No ano que está por vir, vai se exigir muito desse perfil do obreiro aprovado por Deus. Então, uma outra característica é que esse líder deve desenvolver um relacionamento com Deus. Parece óbvio, né? Verdade. Mas você sabia que tem muito líder trabalhando na obra de Deus que não conhece a Deus? Acha que conhece, mas não conhece. E o interessante é que o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Ele disse, naquele dia, onde o Senhor, no dia que Ele vai separar os bodes das ovelhas, não tem isso daí, irmão, na Bíblia? E lá naquele dia, vão ter pessoas que vão ser separadas para a esquerda. E Jesus vai dizer, aparta-te de mim. E muitos deles vão dizer, mas como, Senhor? Em teu nome, eu expulsei demônios, eu profetizei, eu curei enfermos, eu trabalhei a minha vida inteira no teu nome. E o Senhor vai dizer, rapaz, mas quem é tu mesmo? Que eu não te conheço. Então, existem pessoas que podem correr o risco de trabalhar a vida inteira na obra de Deus e não conhecer a Deus. Uma coisa, queridos, é você trabalhar para Deus. Outra coisa é você ter um relacionamento com Deus. Amém, queridos? João 6,57 diz assim, da mesma forma como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Jesus é o pão que veio do céu. Jesus é a palavra. Quando nós nos alimentamos de Jesus, quanto mais nós nos alimentamos dele, quanto mais nós aprendemos dele, quanto mais nós recebemos o caráter dele, quanto mais nós temos intimidade com ele, mais nós vamos lutar pela causa dele. Por que tem muita gente que para de combater o bom combate? Porque deixa de se alimentar de Jesus. Então, quanto mais a gente se alimenta de Deus, mais a gente vai viver pela causa dele. É fundamental que o trabalhador esteja diretamente ligado ao dono da obra. Senão, não vai ter sucesso na jornada. É como se alguém contratasse um mestre de obras para construir uma casa. E o cara dá tudo para o mestre de obras, entrega a planta, olha, desse jeito que eu quero que tu faça. E o mestre de obra começa a fazer essa casa e o cara viaja. E o mestre de obra levanta, constrói uma casa, mas do jeito dele. O mestre de obra trabalhou, sim ou não? Trabalhou, e trabalhou duro. Mas ele levantou uma edificação diferente daquela qual o dono
pediu para ele fazer. Quando nós trabalhamos para Deus sem ter um relacionamento com Ele, nós corremos o risco, e o risco grande, de fazermos a obra de Deus do nosso jeito. Esse é o problema. Então você imagina a minha responsabilidade em conduzir essa igreja e todas as outras igrejas que nós estamos plantando debaixo da direção de Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus. Se nós não buscarmos qual é a vontade de Deus, nós podemos guiar o barco, guiar a igreja fora da vontade de Deus, irmão. E isso é real. Então, o seguro mesmo é a gente ter um relacionamento com o Senhor. E em que devemos desenvolver esse relacionamento com Deus? No tempo a sós com Ele, que nós chamamos de TSD, tempo sozinho com Deus, na meditação da palavra, na genuína adoração, na oração fervorosa. Isso deve ser hábito, irmãos, da nossa vida. Nós precisamos desenvolver o hábito de realmente buscar o Senhor. Eu fico muito maravilhado de ver as pessoas literalmente assim pagando um preço, sabe, para acordar bem cedinho, para orar, para adorar, para ler a palavra. O cara se esforça, sabe, entendeu? Irmãos, é isso mesmo. A gente tem que dar o nosso jeito, sabe, para poder conhecer ao Senhor. Eu lhe garanto para você que um dos desafios maiores da minha vida é esse. Porque se eu não me atentar, eu confundo as coisas. Eu passo o dia todinho cuidando da obra do Senhor. E se eu não me atentar, eu só fico fazendo isso. Eu não paro. Se eu não priorizar, eu não vou parar para estar na presença de Deus. Então a gente precisa trabalhar isso aí, sabe, irmão? Então, se você quer realmente ter sucesso na sua vida, tire tempo com Deus. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, aí Deus trabalha. Você está me ouvindo? O homem de Deus disse o seguinte: quando eu estou passando por momentos difíceis e que me exige mais trabalho, aí que eu preciso tirar mais tempo para orar. Porque aí Deus vai trabalhar no meu favor. Mas é incrível como a nossa carne luta. É incrível. Quando o sapato aperta, aí que a gente quer mesmo se dedicar ali, não tem mais para a igreja, e porque está trabalhando muito, é um trabalho, meu irmão, sabe, tal, e nunca tem tempo mais para nada mais. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Amém, meus queridos? Então, nós precisamos de verdade tomar cuidado mesmo. Né? Uma questão que nós vamos priorizar muito, e nós vamos desenvolver no ano que vem, projetos de leitura da Bíblia dentro da igreja, nas células. Nós precisamos botar o nosso povo para ler. O povo não está lendo mais, meu irmão. Isso é muito perigoso. Nós não podemos, não tem profundidade nenhuma se a pessoa não lê a Bíblia. Tem gente que sabe muitas coisas do reino de Deus, sabe explicar as coisas, mas não tem o aprofundamento na palavra. Isso é perigoso demais uma igreja sem estar alicerçada na Bíblia. E nós vamos trabalhar a resgatar isso aí, amém, queridos? Vamos trabalhar. E isso a gente vai trabalhar como igreja, mas o líder tem que ter isso chapado na mente dele. Diga-se comigo, eu preciso ler a Bíblia. Amém, meu irmão?
Eu fico olhando, rapaz, e vendo. E eu fico sendo um guardião dessas questões aí. Uma outra característica que o líder, na visão da MDA, tem que ter, meus irmãos, ele precisa desenvolver o caráter de Cristo. E olha a palavra, desenvolver. Você vai desenvolver na sua vida o caráter de Cristo. Não basta só aprender o caráter de Cristo, você tem que desenvolver esse caráter na sua vida, para que as outras pessoas possam ver o caráter de Cristo em você, porque assim elas vão querer estar debaixo da sua cobertura, elas vão querer ser discipuladas por você, vai ter fila de gente querendo que você cuide delas. Se você for um bom cristão, não vai faltar gente pedindo para reunir com você. Quando você realmente tem algo sólido, que edifica, que liberta, que faz a diferença na vida das pessoas, as pessoas não estão interessadas no seu nível do cargo da igreja. Se você é pastor, se você é irmão, se você é isso ou aquilo, se elas veem a vida de Deus em você, elas vão querer ser cuidadas por você. Porque você tem um caráter de Cristo. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, o caráter de Cristo é demonstrado através dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós precisamos exalar isso no nosso dia a dia. Amém, queridos? Nós precisamos manifestar os frutos do Espírito Santo. Né? Agora há pouco mesmo eu estava reunindo com alguns líderes meus, da área que eu lidero, e um supervisor de setor, nós estávamos lembrando, quando nós chegamos para cá, começou com eu mostrando uma foto minha no dia da minha posse, aqui nesse palco, em 2013. E aí depois começou, como foi que cada um chegou para cá? E aí eu lembrei que um chegou para cá e tinha uma situação bem delicada, sensível lá no fórum, uma audiência perigosa, e ele veio falar comigo, né, e tudo mais, hein? Uma confusão lá no campo, jogo de bola, botou os fatos do menino para fora com a facada e tal, e aí a gente teve que organizar essa situação toda. Deus interviu. E sabe o que é mais incrível? Passou-se um tempo, e ele veio me lembrar. Aí, pastor, depois de tudo aquilo, passou-se um tempo, num culto, aqui da igreja, uma sexta-feira, eu estava no culto, quando eu olho, aqui dentro da igreja, quem estava? O cara que eu furei. Já estava com a mulher dele, com o filho, e nós passamos o culto todo aqui. E quando foi no final do culto, quando o culto terminou, eu fui lá com ele, chamei ele, e pedi perdão a ele, tal, e tudo, e nós se abraçamos, e o cara me perdoou. Hoje ele está para Manaus, com a família e tudo. O que é isso, meu irmão? Fruto do Espírito, caráter de Cristo. Só Jesus pode fazer isso com a gente, amém ou não amém? Aplauda Jesus, porque Ele é muito bom. Então é isso que nós precisamos fazer. Eu lembro bem que, literalmente, eu devia para duas pessoas antes de eu me converter. Eu devia para Deus e o mundo. E aí, quando eu me converti, que eu voltei para Alenquer, eu fiz uma lista das pessoas que eu devia. E eu comecei a pagar uma por uma. Recebia o meu dinheiro, ia lá na casa do cara, ia pagando. Paguei de um por um, pedi perdão, me humilhei e fui pagando. Paguei todo mundo que eu devia. Por quê? Porque eu precisava mostrar para as pessoas que eu realmente tinha mudado. Vocês estão me entendendo, irmão?
jamais eu ia querer fazer como eu fazia antes, porque eu já sabia, Nerivan, a rota que eu tinha que fazer, desviando dos caras tudinho, olha. Já pensou, rapaz? E aí eu agora crente, como é que eu ia fazer isso? Aí meti a cara no saco, né? Passei um óleo de peroba e fui lá. Juntava o dinheiro e... Rapaz, quando o cara me olhava assim, meu irmão, chega tu farraveia do pescoço. Mas aí eu tive que ir lá, mole meu irmão e tal. Ah, rapaz, não, assim e tal, tal. Tá aqui teu dinheiro, cara, eu vim te pagar. Aí o cara já mudava, não, eu não vem cá. Eu quero te pedir perdão, porque tal e tudo, né? É assim, meu irmão. O caráter de Cristo, ele deve ser manifestado e a gente tem que trabalhar em cima disso daí, amém, meu irmão? O caráter do líder deve ser um caráter transparente, um caráter submisso, um caráter ensinável, instrutivo. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, era obediente aos seus pais terrenos. Olha, a Bíblia diz que em tudo ele foi obediente. Olha só. E tem líder que não quer ser obediente, não. Tem líder que entesa o pescoço, não quer. Digo, não, meu irmão, pare com isso. Né? No abecedário do crente eu aprendi bem cedinho que é obedecer. E nós precisamos ser ensináveis, pessoas tratáveis. Tem gente que não consegue, quando a gente chega perto para poder mexer alguma coisa lá dentro para tratar, rapaz, é confusão. E a gente tem que ser ensinável se a gente quiser realmente crescer. Amém, queridos? Né? Um outro perfil de liderança, uma outra característica que todo líder tem que ter, e isso aqui é muito forte, é ser exemplo no relacionamento familiar. Lá em 1 Timóteo 3, 4 e 5, eu vou dar uma apertadinha aqui, diz assim: ele, o líder, a líder, deve governar bem sua própria família, tendo os seus filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Pois, se alguém não sabe governar bem a sua própria família, como poderá cuidar das coisas de Deus? Isso é o texto bíblico. 1 Pedro 3,7 diz: do mesmo modo vocês maridos, cadê os maridos aí? Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Minha irmã querida, a Bíblia diz que você é a parte mais frágil. Tá? Não adianta entesar e crescer para cima do cara. Senão não vai dar certo. Sabe, queridos, Efésios 5,33 diz assim: portanto, cada um de vocês, está falando para o marido, também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Eu já vi casamento sobreviver sem sexo. Eu já vi homens e mulheres, quando um dos seus cônjuges adoecem, se consagram e diz: Senhor, eu entrego aqui, eu vou cuidar da minha mulher, eu vou cuidar do meu marido, até o dia que o Senhor permitir que ficasse junto aqui, eu vou cuidar, eu vou me consagrar, não vou procurar mulher na rua, não vou procurar homem na rua. Eu já vi isso.
Isso tem bem na igreja. Eu já vi dentro da igreja casais ficarem juntos sem dinheiro. Sem dinheiro, passando dificuldades extremas, os dois. Ali, junto. Eu já vi. Mas eu ainda não vi casal ficar junto sem respeito. Porque depois que perde o respeito, é só contar o dia para aquele casamento se desfazer. Então aqui diz que os líderes precisam conduzir os seus filhos a viverem no Senhor sob disciplina. Os filhos precisam ser filhos crentes. E é uma responsabilidade do homem e da mulher de Deus conduzir seus filhos sob disciplina. É responsabilidade do líder desenvolver um bom relacionamento com o seu cônjuge, desenvolver um bom relacionamento com seus filhos. E existem igrejas onde os pastores, os líderes, podem trabalhar mesmo com seus filhos e até as suas esposas ou maridos não sendo crentes. É aí que dá a confusão. Entendeu? Porque muitos ministérios até concordam. Por exemplo, o cara é pastor, a mulher não é crente, mas a igreja concorda com que ele continue sendo pastor. Tá? Acontece isso, e esse é relativamente normal nas igrejas aí. Entendeu? Tem casos, por exemplo, que o pastor é pastor, mas a esposa não é pastora. Tá? Tem casos, por exemplo, que a pastora é pastora, os filhos não são crentes, mas continuam ali. Mas eu quero lhe falar que na nossa igreja não funciona assim. Na nossa igreja, irmãos, o crescimento ministerial de cada líder depende de como anda a família daquele líder. Amém? Então, se você vê um comportamento desse lá em outra igreja, em outra denominação, tudo bem, respeite, é como eles estão conduzindo lá. Se a gente concorda ou não é outra questão, mas é outra situação para lá. Mas não devemos trazer aqueles conceitos de lá para cá, é aí que começa a confusão. Tá? Aqui na igreja, tá certo? Quanto mais alta for a responsabilidade do líder, mais a sua família deve estar alinhada à palavra de Deus. É por isso que quanto maior a responsabilidade, não é maior o cargo, mas é maior a responsabilidade. E nós não trabalhamos por cargo, porque isso é responsabilidade, é a mesma importância. Agora sim, quando a pessoa, por exemplo, começa a liderar uma célula, é um nível de responsabilidade alto, sim, mas com um pouco número de pessoas. Agora, quando a pessoa já começa a ser um supervisor de setor, aí ela já deixa de ser um líder de 10 e passa a ser um líder de 50. Então, a responsabilidade é maior, é mais pessoas. Quando ela passa a ser um supervisor de área, já passa a ser um chefe de 100. Lembra lá da mensagem? Amém? Na visão de Jetro? Então, quanto maior a responsabilidade, mais alinhada aos padrões de Deus a família tem que estar. Eu lembro bem que eu ainda não era casado com a Alcione, quando me aprovaram para liderar uma célula, a célula de casa. Me aprovaram com essa ressalva. Por quê? Porque não era algo que eu não queria e que ela não queria. Era algo que independia da nossa vontade. Então, como a gente estava realmente determinado a casar, e a gente estava trabalhando para isso, então eles liberaram a gente para liderar uma célula. Já com essa ressalva da gente organizar para casar. Quando eu cheguei a casar com a Alcione, eu já tinha crescido para a gente supervisionar um setor, mas eu ainda não era supervisor porque faltava legalizar o casamento.
E eu não iria supervisionar um setor enquanto não legalizasse o casamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, mãe? Então, quanto maior o nível de responsabilidade na nossa igreja, mais a nossa família tem que estar o quê? Alinhada aos padrões. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar essas questões. Amém, meus irmãos? Porque o Senhor foi muito claro na Bíblia, Ele disse, a quem muito é dado, também muito será. Então, não estou falando nada aqui que não esteja na palavra de Deus, tá bom, meu irmão? Qualquer dúvida a respeito dessas questões, você pode nos procurar para a gente conversar, tá? Uma outra característica, eu vou terminar aqui, para a gente continuar no ano que vem, né? No próximo Tadel. Uma outra característica é que o líder precisa ser bem-sucedido no trabalho secular. O líder precisa ser bem-sucedido no trabalho secular, ou seja, ele precisa ser um bom trabalhador. Efésios 6, 5 e 7 diz assim, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como os escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Interessante, né, irmãos? Então, o líder, na visão do MDA, ele precisa ser exemplo na área profissional. Tem que dar um bom testemunho no seu trabalho. As pessoas realmente precisam enxergar que a pessoa é crente no ambiente de trabalho. Porque assim, quando a pessoa ela não trabalha, ela estuda. Então isso aqui vale também para onde? Para a escola. Porque a gente passa muito tempo, né? Ou no trabalho, ou na escola. Correto? Então é como se fosse equivalente. Então é um vínculo de relacionamento muito grande. Tem pessoas que se relacionam muito mais tempo com as pessoas do seu trabalho do que com sua própria parentela. Muitas vezes primo, tio, pai, mãe e tal, a gente vê assim, espaçado durante a semana, né? Vê um tempo aqui, um tempinho ali e tal. Mas no ambiente de trabalho, quase todo dia a gente está vivendo com aquele povo ali. Eles conhecem a gente. Eles sabem quem são a gente. Né? E é impressionante como tem gente que não vigia isso. Parece ser duas pessoas. Parece que quando a pessoa chega em casa, ela liga um botão, módulo família. Pum. E lá o negócio tal e tudo. Ela sai de casa, chega no trabalho, liga o outro módulo, outro botão. Pá, o modo trabalho. Aí lá, meu irmão, solta a franga. É piadinha de duplo sentido. Me perdoe a expressão, é enxeritismo. Como diz umas ovelhas minhas, é um fuxico, é um negócio. E as pessoas que estão lá observando ficam até espantadas. Quando, assim, do nada, rapaz, tu é crente? Tu é crente? Rapaz. Outros já são aquele crente 007, aquele agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Não sabe. Esconde de todo mundo. Aí quando alguém converte lá dentro, olha, eu sou crente. Eu quero, não, eu sou crente a partir de hoje e tal e tudo. Aí quando sai todo mundo, o outro chega perto dele. Hein, mano, eu também sou crente. Não, eu sou crente também. Mas, rapaz, a gente está trabalhando há 10 anos aqui, rapaz. Tu nunca me falou nada. Pois é, mas eu sou também. Bonito, né? Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Sabe? Lembra uma vez, estávamos trabalhando para fazer um encontro com Deus. Forte, rapaz. Eu cheguei com um discípulo meu e disse, meu filho, tu vai ter que ir para o encontro. De novo? Vai, porque
No teu caso, tem que fazer um encontro, eu acho que mais 20 vezes, para ver se faz efeito. Desbaixa um pouco. Mas olha, eu comecei a trabalhar no supermercado fulano de tal, essa semana, como é que eu vou sair assim? Digo, rapaz, vai ser jeito de falar lá com o cara. Tu deixa eu falar com ele? Vai lá. Aí eu fui lá falar com o dono do supermercado. Eu cheguei lá meio sem jeito. Aí, o fulano está aí, o seu fulano está aí? Tá, entra aí. Aí eu entrei. Disse, olha, esse caboclo aqui quer te pedir alguma coisa. Que é assim, né? Quando a gente chega no supermercado. Aí o caboclo olhou, diga, irmão. Digo, olha, eu vim aqui, aí eu comecei a falar, não, a gente tem um projeto da igreja de encontro com Deus, são 3 dias que as pessoas vão ficar lá, bababá, BBB. Aí o cara já franziu a cara e já estava esperando o quê? Eu pedi alguma coisa assim para comida, né? Arroz, uma farinha, um feijão, um negócio. E aí eu falei, expliquei tudinho, disse, pois é. E o senhor tem aqui, no seu quadro de funcionário, começou a trabalhar essa semana um rapaz. Ele me olhou. Pois é, esse rapaz, ele é da igreja, ele está na igreja, a gente está cuidando dele e tal e tudo, e ele precisa fazer esse encontro. Que eu lhe garanto que se o senhor liberar ele para fazer esse encontro, ele vai voltar de lá uma pessoa melhor, e o senhor vai ganhar um funcionário legal. Ele olhou para mim e disse assim, quem é? Eu fiquei assim, eu disse, é o fulano. Ele, quem? O fulano. Ele passou a mão na cabeça e disse assim, leva, pelo amor de Deus, leva. E eu me espantei, eu fiquei olhando. Eu disse, sério, cara, vem cá, pelo amor de Deus, olha, deixa eu te falar, meu irmão, leva esse bicho, pelo amor de Deus. Disse, o que foi, cara? Disse, olha, ele trabalha no depósito, e tem um pessoal da prateleira. Aí o pessoal do depósito fica lá dentro do depósito, fica suado, porque carrega a caixa e tal e tudo. E aí o pessoal da prateleira fica aqui na prateleira, só arrumando as coisinhas aqui. E tem um negócio de um preconceito entre o pessoal da prateleira e o pessoal do depósito. E eles ficam brigando, de vez em quando a gente tem que resolver um BO deles aqui. É mesmo, é? Rapaz, eu botei ele no depósito, meu irmão. E aí, mandaram ele trazer um carrinho cheio de caixa, de coisa e tudo, e ele estava lá dentro, lá na hora do meio-dia, pesado e tudo, e ele saiu, entrou lá no supermercado, no depósito, muito suado, muito sujo, é normal, ele só foi deixar o carrinho de mão lá. Aí, ele deixou lá o carrinho de mão, e um camarada que estava do lado lá, passando o espanador lá, nos tubos de pasta, nas coisas, falou para ele, vai-te embora daqui, seu sujo, seu isso, seu aquilo, né, e tal. Ele só franziu a cara e entrou. E aí eu não estava aqui. E a nossa garagem do supermercado é por trás do depósito. E lá tem a garagem onde ficam os carros, e eu mandei fazer um negócio lá para colocar as bicicletas. Tem aquele negócio de ferro que bota a bicicleta assim, para a bicicleta não ficar riada, e bota o cadeado, né? E aí quando eu entro, no carro que eu saio, ele está lá com uma faca, cortando, pinicando o pneu da bicicleta do cara que mexeu com ele lá dentro do supermercado. Estava decepando o pneu com a faca de cortar sabão. Estava lá, tchá. Eu disse, rapaz, tu tá ficando doido, não faz isso. Ele disse, deixa, seu fulano, é mais antes aqui do que no bucho dele lá dentro. Meu discípulo. Né? E levamos ele para o encontro, voltou de lá, mudou. Hoje canta na igreja, levita na casa do Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Olha o testemunho que ele estava construindo dentro do trabalho dele. Você está me entendendo? Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Amém, queridos? Porque esses princípios estão relacionados a uma boa mordomia. Pois o profissional, ele está cuidando de uma parte de algo para aquela administração. Mas aquilo ali pertence a Deus. Porque no Salmo 24, versículo 1 é muito claro, diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, eu como profissional, eu preciso valorizar o que eu faço,
Porque no final, na ponta da corda, eu estou cuidando de algo que Deus me confiou para executar ali. Independentemente de quem seja. Você está me entendendo? Então eu preciso ser luz ali. Porque eu estou cuidando de algo que no final da ponta foi Deus que me colocou ali. E eu preciso ser um bom mordomo, eu preciso honrar, preciso mostrar o caráter de Cristo. Não posso me dobrar aos manjares, às corrupções, aos banquetes, às coisas ilícitas, às meia-notas, sonegação, essa coisa toda aí. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, amém, meu irmão? Então, por enquanto, nós vamos fechar aqui nessas 5 características do perfil do líder na visão do MDA. Ser qualificado nos padrões bíblicos, desenvolver um bom relacionamento com Deus, desenvolver o caráter de Cristo, ser exemplo no relacionamento familiar e ser bem-sucedido no trabalho secular. E nós vamos continuar no ano que vem, no próximo Tadel. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor. Glória a Deus.